dali é algo real ou é um valor sub- ou superestimado também, tá? Bom, inicialmente a gente tem ainda em vigor o método do DENIT, que foi adaptado pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza, e aí como principais características desse método, ou conhecido método CBR, a gente tem que a caracterização dele é o número E, o carregamento que o pavimento vai sofrer. Esse carregamento é considerado estático. A própria concepção do método foi feita para locais de clima temperado e considera o material, quando avaliada a resistência ao cisalhamento, totalmente saturado. Só que, na realidade, o que acontece nos pavimentos no Brasil não é bem isso. Assim. Estudos comprovam que o carregamento, no caso, ele não é estático e cíclico, porque é a ação do rolamento sobre a pista, sobre a faixa, e aquilo ali promove pulsos de carga, e não como se tivesse um caminhão parado ali por um dia em cima daquele pavimento. As questões de clima também, que na verdade aqui é um clima mais tropical, e a função da umidade, porque, à exceção de alguns casos do subleito, as demais camadas do pavimento elas não ficam submersas, ou ao menos não ficam submersas durante todo o período da vida útil de projeto. Então, tu trabalha sempre dentro da umidade ótima ou uma umidade de equilíbrio que acaba ficando muito próximo desse teor de umidade ótima de compactação, tá? Só que aí, com esse método que a gente tem do DENIT, começaram alguns questionamentos a respeito de a questão de afundamento de trilha de roda no ano X do projeto, como poderia monitorar as deformações que ocorrem no pavimento, quais são as tensões que atuam nas camadas desse pavimento, e a deformação do subleito, aquela deformação que a gente visualiza no pavimento final, ela é uma deformação só do subleito, é uma contribuição das camadas, o que está acontecendo? E também a deformação das camadas acima. Como a gente sabe, o CBR é um método empírico, então ele é baseado em experiências de campo, que ele foi idealizado pelo Corpo de Engenheiros Americanos, e ele considera como principal fator a ruptura por cisalhamento do subleito. Aqui um breve histórico da própria concepção do método. Assim, tem 5 trabalhos que foram fundamentais para a construção dele, que é o trabalho a tese da professora Laura Mota, que foi a respeito de dimensionamento de pavimentos flexíveis, critérios de confiabilidade para ensaios de carga repetida, que começou esse estudo do carregamento cíclico, dos ensaios de carga repetida, principalmente focado na parte de deformação elástica, no caso, que são os ensaios de modo de resiliência. Depois, em 2007, o Franco ele fez o primeiro Medina, digamos assim, o método, o CISPAV, que foi o começo dessa implementação desse método mecanístico empírico para pavimentos asfálticos. Aí, com isso, se tinha avaliação das propriedades elásticas dos materiais, principalmente as camadas de base, subbase e subleito. No entanto, quando se fazia os ensaios, se verificava que nem toda a deformação era elástica. E aí, com isso, o Guimarães, na tese dele, ele criou um modelo de previsão para deformações permanentes em solos tropicais constituintes de pavimento. Ou seja, parte dessa deformação que ocorre na estrutura, ela é elástica, é uma deformação recuperável, e parte ela é plástica, uma deformação, ela deforma o pavimento, os materiais constituintes das camadas de base, subbase, subleito, eles têm uma taxa de deformação plástica, que ela vai deformando, chega um momento que ela estabiliza. Ou não, esse próprio método dele, ele fala dos tipos de estabilização, ou shakedown, como fala, o acomodamento desses materiais, e aí isso pode ter um acomodamento plástico, elástico, ou também levar à ruptura. Isso muito importante na escolha do tipo de material para empregar no projeto. Além da questão do número de ciclos, também para simular em laboratório, que vale ressaltar assim, o que é o método mecanístico empírico? É um método que tenta correlacionar a ação do tráfego em campo com ensaios em laboratório, de modo que tu consiga prever, através de funções, modelos,
e tudo mais, o que aconteceria com aquela estrutura, com aquele material, ao final da vida útil do projeto, ao final do período de projeto, de modo que tu consegue avaliar se aquele material ele vai cumprir ou não a função que vai ser necessitada dele, tá? Aí na sequência, aí com isso, bom, tem a parte de deformação plástica elástica dos materiais constituintes das camadas subjacentes, falta a questão do revestimento, além das inúmeras pesquisas em melhoramento, estudo de tipo de asfalto e tudo mais, em convênio com a Petrobras e tal, o Fritzen desenvolveu a validação da função de transferência da previsão do dano por fadiga dos pavimentos asfálticos. Ele fez o mesmo sistema. Ele a partir dos dados de ensaios em campo e de ensaios laboratórios, ele conseguiu criar uma função de transferência que possibilitava a verificação do que estava acontecendo em campo, em laboratório, de modo que tu conseguisse acelerar aqueles ensaios em laboratório para depois tu ter o desempenho esperado futuro, assim, no período de projeto. E, por fim, a parte da consolidação do método, que é a execução dos estudos de pesquisa para elaboração do método, que foi em convênio com as universidades, com a Petrobras, com o IPR, com o DENIT, onde foram instalados trechos de monitoramento, laboratórios foram equipados no Brasil para conseguir investigar e ensaiar em maior quantidade os solos brasileiros, de modo a subsidiar o programa, a validar de forma mais expressiva o programa. E também vale lembrar que o nome Medina é uma homenagem ao professor Jacques de Medina, precursor da mecânica dos pavimentos do Brasil, que atuou em paralelo com todos esses profissionais junto da concepção do método. Tá? Ele é um método mecanístico empírico, então leva em consideração o tráfego, a questão do modo de resiliência das camadas, o cálculo das tensões atuantes em cada camada e a deformação permanente também de cada camada ao final da vida útil do projeto. A professora Laura, na tese dela, ela tem esse desenho de pesquisa que mostra os fatores que impactam, digamos assim, na elaboração de um projeto de pavimento, que são os fatores ambientais, questão do tráfego, os materiais disponíveis e as técnicas construtivas. A questão dos materiais disponíveis é muito importante, porque assim, o método ele prioriza o emprego e o uso de materiais mais próximos, materiais que sejam à disposição mais próximo do canteiro de obras, porque de modo a evitar transporte, a busca por materiais, digamos assim, mais nobres, como as medidas graduadas, que já são uma característica mais voltada para o método CBR. Então, muitas vezes, materiais com uma classificação tida como ruim para emprego em pavimentação, ele, de fato, a partir da análise elástica e plástica, ele pode sim ser usado, talvez numa camada não tão nobre, mas ele pode servir de reforço para um subleito, para um outro material, de modo que não fica taxado naqueles limites, como é no caso do método atual em vigência, que são CBRs fixos de XX, 60%, 80% para a camada de base, e assim por sequência. De posse dessas 4 orientações, a partir dos parâmetros de projeto e da viabilidade de cada item, se adotava espessuras em camadas, com essas espessuras se calculava as tensões e os parâmetros de acompanhamento de desempenho, ou seja, então, tu tinha a avaliação em laboratório desses materiais e, junto com isso, o acompanhamento em campo para ver se, de fato, uma coisa vinha de encontro com a outra. Com isso, tinha a estimativa da vida útil, o período de projeto, e aí comparava com a vida estimada e a de projeto. Então, se deu ok, beleza, decisão final, essas são as espessuras das camadas. Se não deu, volta o processo e segue refazendo o dimensionamento, até que se atinja espessuras adequadas, e aí que eu vou mostrar mais adiante quais que são os mínimos e os máximos, e de modo que elas atendam ao período de projeto também designado para aquela estrutura. O Medina, os principais dados de entrada dele são referentes à rigidez e danificação dos materiais, sejam das camadas de solo ou britas utilizadas ou do concreto asfáltico, e para as camadas de base, subbase, subleito, o ensaio de rigidez é o modo de resiliência, que é a parte de deformação elástica desse material, através do ensaio triaxial de carregamento repetido, onde
tu pode tirar até 4 coeficientes, K1, K2, K3. Esses coeficientes, eles são determinados através de modelos de regressão. Então, para cada tipo de material tem um modelo que acaba se adequando um pouco mais. Dentre eles, a experiência que eu tive, o que melhor se adequa para solos daqui, da região, solo saprorítico que eu trabalhei, é o modelo composto, que aí tu tem K1, K2, K3. Esses K são em funções do número de ciclos de carga e das tensões aplicadas. Sendo que no ensaio triaxial, tu trabalha com 18 pares de tensões, tensão confinante e tensão de desvio, e são aplicados 100 golpes de carregamento, a frequência de 1 Hz, ou seja, 1 segundo de aplicação de carga, 9 segundos de alívio, e assim sucessivamente. Já o ensaio de danificação, que é o ensaio de deformação permanente, esse só tem um modelo que o programa, utilizado no programa, que é o modelo de Guimarães, onde ele, na concepção da tese dele, estudou diversos números de ciclos, digamos, onde o corpo de prova era exposto, o material era exposto, partindo de 100 ciclos até mais de 1 milhão de ciclos. E aí se chegou, no final do estudo, se chegou à conclusão de que 150 mil ciclos eram suficientes. Isso dá um ensaio ininterrupto de em torno de 21 horas, que normalmente tem que ficar acompanhando, tá? Com isso, e como esse é um ensaio destrutivo, tu acaba tendo que usar para cada par de tensões, tem que usar um corpo de prova diferente. Ele menciona que o interessante é que sejam usados 9 corpos de prova, alternando as relações entre tensão confinante e tensão de desvio. No entanto, a norma que rege o ensaio já permite a utilização de apenas 6 pares de tensões. Ou seja, tu leva praticamente 6 dias para ter os dados de deformação permanente de um material em uma condição. Tá? E depois para o concreto asfáltico. A parte de rigidez também, modo de resiliência só que por compressão diametral, e os ensaios de danificação são 2, que é a deformação permanente, através do critério de Flow-Number, e o ensaio de fadiga por compressão diametral também. O software Medina em si, ele tem 3, digamos, partes dentro dele. Um é o próprio Medina mesmo, que é para cálculo de estudo de projetos de pavimento novo e pavimentação de reforço. O AMC, que é a análise elástica de múltiplas camadas, que te permite calcular a tensão atuante em cada camada, tanto no sentido longitudinal quanto transversal, quanto em profundidade da via, sob os eixos de rodagem. E o Beck Medina. O Beck Medina, ele é usado para projetos de reforço de pavimentação. Você vai fazer uma recuperação de um pavimento, utiliza o Beck Medina, porque inicialmente vai fazer uma sondagem, vai abrir uma trincheira, vai ver as camadas que constituem aquela estrutura, e a partir dessas camadas, ele vai fazer a leitura das deformações que aconteceram naquele pavimento, através do FWD ou de outros instrumentos de leitura, e aí com essa leitura, com a leitura desse instrumento, vai te gerar uma bacia deflectométrica obtida em campo. E aí essa bacia vai ser, o programa vai retroanalisar essa bacia e vai criar uma bacia retroanalisada do programa que vai te fornecer os módulos de resiliência lineares de cada um desses materiais. Daí, com esses módulos de resiliência lineares, tu entra no programa do Medina, ali, um pavimento de reforço, coloca os materiais ali, material granular, tal, solo e tudo, coloca a espessura de camada, que tu vai medir ali, e vai colocar o módulo de cada uma dessas camadas, e aí tu vai dimensionar a camada que vai acima do concreto asfáltico, ou se aquela camada de concreto asfáltico que está no local, ela está numa condição muito ruim, ela vai ser removida, e aí, sobre ela, colocada uma nova camada, que aí sim, aí vai ser dimensionada em função de toda a estrutura que já existe no local, que faz através dessa retroanálise do programa. Aqui, como eu falei, o Medina é para dimensionar os pavimentos novos e reforço de pavimentos existentes. O AMC é verificar as tensões atuantes e o Beck Medina é o módulo de retroanálise dentro do próprio Medina. O programa, como já foi apresentado num vídeo anteriormente pelo professor Heitor,
ele é muito simples, assim, a interface dele, aqui nessa parte 1, são os dados, responsável, projeto, empresa e o modo de pavimento, se é um pavimento novo ou de reforço. Aqui no item 2 é a estrutura das camadas, que vai clicando e abrindo ali para colocar a camada que vai ser utilizada, o tipo de solo, a espessura, o módulo e tal. Essas camadas elas são dimensionadas individualmente, então tu acaba indo e voltando ao mesmo tempo. Tu vai ali, tu coloca aquela espessura, uma espessura de 20 e tal é suficiente. Aí tu coloca para rodar, não, o programa diz que 15, que é o mínimo, é o suficiente, então essa vai ser de 15, e assim vai fazendo. No 3 ali são os dados de tráfego, que pode colocar, que já tem uns dados predispostos no programa, mas também tem a opção de inserir o volume de tráfego em função de contagem também, e aqui no 4 ele vai dar a resposta desse dimensionamento, se foi possível, se não foi, e as espessuras que ficaram, e qual é e se atender aos critérios de deformabilidade e de área superficial de trincamento por fadiga, no caso do revestimento asfáltico. Tá? Como eu falei, a questão das camadas, ó, o programa ele limita a camada asfáltica para no máximo 15 centímetros e as camadas por materiais granulares ou solos em 40 centímetros. E os limites mínimos é 5 para a camada asfáltica e 15 para a camada de material granular. E o programa ele permite a avaliação de pavimentos com no mínimo 3 e no máximo 8 camadas. Aí aqui o próprio programa ele já tem um banco de dados com alguns materiais ali, com dados tanto de módulo de resiliência quanto linear quanto não linear, com as constantes obtidas em ensaio, e aí isso permite fazer diversas simulações. Só que é importante frisar que para uma simulação, para o entendimento do programa, é interessante utilizar esses dados, são dados de ensaios, são ensaios reais e tal, tem os trabalhos, as dissertações desses materiais, que foram empregados, que foram estudados esses materiais, mas o programa, a própria concepção do método frisa muito bem que, assim como qualquer outro método, tu tem que ensaiar os materiais que tu for empregar, assim, é de extrema importância que tu tenha os dados referentes ao material que vai ser empregado na estrutura que tu vai dimensionar, tá? Aqui a interface para inserção dos dados das camadas, a camada de base e subbase e subleito, além dos dados de módulo de resiliência e de deformação permanente, o programa também ele solicita alguns outros dados de caracterização, como a parte da classificação MCT também, que é uma metodologia nacional que avalia os solos brasileiros também já há alguns anos, e os dados de compactação, de massa específica, a umidade ótima e a energia de compactação. E aqui nele ele já traz a norma que rege o ensaio de deformação de módulo de resiliência para esse tipo de material. A camada de subbase também, são os mesmos dados, e de base, né, que pode ser com material granular ou não. E só que no caso de material granular, entram mais dois itens, que é o ensaio de abrasão Los Angeles e a faixa granulométrica utilizada na camada granular. E para o material asfáltico, mesmo sistema. O módulo e os dados da curva de fadiga obtidos também, e junto deles o tipo de concreto asfáltico, a massa específica, a resistência à tração, o teor de asfalto, volume de vazio, face granulométrica, abrasão Los Angeles, e também traz a norma de especificação daquelas características do material. O programa também ele tem algumas restrições que impedem o dimensionamento, que é quando a espessura da camada atinge o limite máximo permitido para análise, que no caso é 40 centímetros para camadas de base subjacentes e 15 centímetros para revestimento, e a questão da deformação, se a camada apresentou deformação permanente acima do limite, que é 5%, e também se o subleito apresentou esse limite, que são 5 milímetros. E a camada localizada abaixo do material estabilizado, para no caso de materiais estabilizados, se ela possuir uma deflexão superior a 70. Isso daí o programa emite esses alertas e aí tu tem que repensar se vai colocar mais uma camada, se não vai, o que vai ser feito.
tá? A questão dos dados do tráfego, como eu comentei, tu pode simplesmente colocar no programa o tipo de via que vai utilizar, e aí tem os critérios de confiabilidade, se é uma via mais importante, no caso, se vai usar um sistema arterial principal, que tem uma confiabilidade de 95%, e aí, para todos os casos, a área trincada do revestimento é a mesma, é 30%, o limite máximo, ao final do período de projeto, que normalmente é de 10 anos. O que muda é a tolerância da formação permanente. Para um sistema principal, a tolerância é de 10 milímetros no máximo. Já para um sistema local, um sistema coletor secundário, se tolera o dobro disso, até 20 milímetros. Ou tu pode também definir o tráfego com base em contagens e em função do tipo de eixo e tudo mais, peso e tal. E aí, normalmente, utilizando já os dados do programa, tu vai fazer o dimensionamento, por exemplo, como no próprio método DENIT, para um tráfego de 5 vezes 10 na 6. Então, tu vai colocar o valor inicial ali, no primeiro ano, um valor que, no período de 10 anos, tu atinge essa taxa de crescimento e chega nesse valor pensado para aquele dimensionamento. Para a questão do projeto de reforço, como eu comentei, aqui é o back medina, onde tu vai entrar com a carga, em função do tipo de medição que tu está fazendo. Cada sensor ele vai detectar uma deflexão e se faz umas correções da temperatura do ar e a temperatura do pavimento. Aqui só um pequeno exemplo, assim, acima se tem uma tabela com os dados medidos em campo, depois inseridos no software, e a bacia de deflexão gerada na parte inferior. E à direita tem as bacias de deflexão medidas em campo e as retroanalisadas. O tracejado são as bacias retroanalisadas e na linha contínua são as bacias medidas em campo. Então, ali se verifica que o programa ele fez várias interações onde os resultados das bacias retroanalisadas, elas coincidem muito com a bacia medida em campo. E aí, com isso, se reproduz consegue-se determinar o módulo de resiliência em função disso daí, o módulo de cada uma das camadas, em função dessa retroanálise, e aí, então, pode dizer que seriam valores condizentes com o que está lá no local, e aí, com isso, tu consegue estipular um novo revestimento, ou se vai ser removido aquele revestimento que já existe, vai ser fresado, vai ser colocado toda uma camada nova, ou se vai ser colocada uma camada menor, e é isso tudo tu pode simular dentro do programa. Eu vou tirar essa camada toda de revestimento, vou colocar uma camada com 10 centímetros, ver o que acontece. Não, tá, mas se eu fresar só um pouquinho, e só para tirar as ondulações e os afundamentos, e colocar uma camada de 7 centímetros, já resolve? Tá, resolve. O custo é maior, é menor, o que acontece? Isso daí o programa te permite, são as decisões que o projetista pode tomar em função da própria resposta dos materiais e em função do custo também envolvido. Tá? E aqui, por fim, assim, eu trago um exemplo. Isso daqui eu fiz na minha dissertação. No meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei com estabilização de solo, com estabilização granulométrica, com solo agregado, e aí, como aqui a gente só tinha disponibilidade dos ensaios de CBR, eu acabei dimensionando pelo método do DENIT. E lá na UFSM, a universidade a pós-graduação é bem focada nessa parte de deformação plástica elástica, tá? A maior parte dos trabalhos é voltada para isso, e aí lá eu tive a oportunidade também de trabalhar com esses mesmos materiais, só que agora avaliando também essas propriedades. E aí aqui eu trago duas estruturas, uma para um tráfego menor, e 1 vezes 10 na 6, e outra para um tráfego um pouco maior, que é 2 vezes 5 vezes 10 na 7, tá? E aí, nas camadas, uma camada de concreto asfáltico, e aí essa IBGS-C4 que apresenta aqui é um que já tem no banco de dados do Medina, que é uma brita granítica, lá do Rio de Janeiro. Então, como eu trabalhei com materiais, com solo agregado de origem granítica também, mas aqui do Rio Grande do Sul, eu resolvi utilizar esse material também para comparar. E o subleito é um solo que foi ensaiado pela Thaís na dissertação dela, e é um solo que está sendo utilizado como subleito
e reforço na duplicação da BR-116 aqui de Pelotas a Porto Alegre, tá? Então, foi feito esse dimensionamento pelo método DENIT, essas espessuras nas figuras foram obtidas através do método do DENIT, e aí eu coloquei essas mesmas espessuras, joguei no Medina e verifiquei os afundamentos de trilha de roda ao final dos 10 anos, 120 meses, e a área trincada superficial de revestimento. Tá? Nota que, para um tráfego menor, não se teve grandes problemas. Se teve uma área trincada máxima na estrutura C, que é com a mistura 3, que é uma mistura que tem mais agregado, de 5,64%, e um afundamento de trilha de roda de 6,91%. Bom, o ATR máximo, ele seria de até 20 milímetros aqui, então ficou abaixo. E aqui, a área trincada de 30%, então ficou bem abaixo também. No entanto, a estrutura para um tráfego um pouco maior, a gente nota que os afundamentos também se mantiveram, não se teve grandes problemas, até porque esses materiais são materiais que não têm uma grande deformação, são agregados e solo estabilizado com agregado, né? Só que, no entanto, o revestimento asfáltico, ele apresentou um percentual de área trincada para a estrutura 2 e 3, que foram os materiais, a estrutura 2, B e C, foram os materiais que eu trabalhei quase mais de 2 vezes acima do permitido. Então, 75% e 78%, enquanto o limite é de 30%. Tá? Aqui no caso, tem aqui as mesmas figuras, no caso até eu circulei ali as espessuras, porque redimensionando elas pelo próprio Medina, colocando esses mesmos materiais com os módulos não lineares de cada uma das camadas e tal, utilizando um concreto asfáltico do próprio banco de dados, que foi o mesmo que foi empregado para o dimensionamento do DENIT, a gente teve o quê? A gente viu que para a estrutura 1, o revestimento de 5 centímetros foi suficiente, atendeu os critérios, só que, no entanto, a camada de base, que estava com 26 centímetros, ela, só com 15 centímetros ela já seria suficiente. Ela estava supradimensionada. Então, nesse caso, o dimensionamento através do Medina atendeu os critérios de área trincada e de afundamento de trilha de roda, de deformação plástica, reduzindo a camada em 42%, ou seja, isso daí tu tem uma quantidade enorme de volume de aterro economizado e hora máquina e tudo mais, toda a parte de equipamentos que tu acaba reduzindo o uso. Já a estrutura 2 aconteceu similar à estrutura 1 na questão da camada de base, que no caso os 15 centímetros também são suficientes, porque aqui, se a gente for observar, os afundamentos de trilha de roda, eles são muito baixos. Eles estão praticamente abaixo de 50% do tolerável, tá? Só que o grande problema aqui, o que era? Era a área trincada. E aí isso é o quê? Isso é relacionado diretamente com o concreto asfáltico. E aí o que acabou acontecendo? Teve-se que aumentar a espessura das camadas de concreto asfáltico, no caso, variando de 1,3 milímetros até 3,8 milímetros. Claro, isso daí, só que com isso se tem a garantia, no caso, esperada de que esse pavimento, ele chegue à vida útil do projeto dele, aos 10 anos. Claro, isso não é tão simples assim, porque isso envolve muito toda a parte de caracterização do ligante, o traço e tudo mais. Então, não é assim, botei um concreto asfáltico de 10 centímetros, de 13,8 ali, naquela estrutura, ok, vai funcionar muito bem. Não é bem assim, tem toda a parte, tem uma pesquisa extremamente avançada na parte de reologia, de materiais ligantes, do próprio asfalto, tipos de asfalto, asfaltos melhorados, asfalto borracha, tem diversas pesquisas em andamento que mostram isso, que não é simplesmente tudo é concreto asfáltico, não é assim, tem inúmeras especificidades. Tá? E também, outro fato importante, eu trabalhei na minha dissertação com 3 misturas, a 1, a 2 e a 3. A mistura 1 era a que tinha menos agregado. Só que eu não pude utilizar ela no método do DENIT, porque ela não apresentava um CBR superior a 80%, o CBR foi menor. Só que agora eu consegui utilizar ela no Medina
Ó, ela tem, tanto que ela ficou com os mesmos valores de espessura de camada de revestimento e de camada de base que a mistura 3, só que, no entanto, a mistura 1, ela tem 50% de agregado que tem a mistura 3, ou seja, é uma mistura que tem menos agregado e mais solo. Com isso, eu vou precisar explorar menos a parte de agregado jazida, menos detonação, britagem, movimentação, tudo mais. Eu vou poder empregar mais solo do que agregado. Isso daí também acaba reduzindo o custo, que é algo que é importante destacar. Tá? E aqui só a comprovação para as duas estruturas. Aqui, ó, se tem a estrutura 1, ela já atendia pelo método do DENIT também, aí pela medida a gente consegue ver que ela continua atendendo com um percentual de área trincada de deformabilidade abaixo do limite, e a estrutura 2, que tinha uma área trincada superior aos 30%, agora ficou de 29,34, 29,2 e 28,57 de área trincada, ou seja, o revestimento está, e as deformações também diminuíram, porque, claro, isso o próprio revestimento acaba influenciando, tá? E aqui só umas notícias que eu peguei no site do próprio DENIT ontem, que em dezembro de 2020 estava iniciando o procedimento para transição, e agora em setembro de 2021 eles estão detalhando a implementação do método. Então, eles estão fazendo simulações de tráfego em sessões através do programa lançado ProMedina. E aí, um dos lugares é a BR-116 na Bahia, que eles estão instalando trechos de monitoramento para validar, digamos, os resultados de laboratório com os resultados em campo para de fato conseguir dar andamento. Já faz alguns anos, já desde que eu ingressei na pós-graduação em 2019, e já estava assim, vamos implementar, só que é um processo um pouco demorado, porque já tem obras em andamento que utilizam o método do DENIT, tem muitos trechos monitorados já, o programa da Petrobras, junto das universidades, e do DENIT, da rede temática do asfalto também mobilizou muito essa parte, através da equipação das universidades com equipamentos que possibilitassem investigar as propriedades plásticas e elásticas. Então, tem muita pesquisa relacionada a isso, tem uma quantidade enorme assim, de estudos que podem constituir um ótimo banco de dados para Medina, só que, claro, o banco de dados ele é representativo ali no software, para cada obra mesmo. Só um pouquinho, eu convido para mudar para a próxima reunião, que essa está encerrando, tá? Só para a gente... Eu vou fechar aqui, professor. Não, mas eu te convido a entrar também, porque Tá, a gente vai dar uma conversada, tá? Tem tá, que fazer o beleza. advogado do diabo, E tá? aí, e é isso daí, assim, aqui no final tem um link nesse último que é para download do Medina, pode entrar na parte de aluno e baixar o software também. É isso daí. Muito obrigado. Qual é o outro? Continuando agora.